Começa agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá a todos que acompanham a Rádio ADM, eu sou o Rodrigo Nunes e você está ligado mais uma vez no podcast da Frequência Azul do Rádio, aqui na Rádio ADM, onde você vai acompanhar agora um material bem descontraído, bem leve, como você já é acostumado. E como você é acostumado, com a presença de Elisa Ventura, que está aqui com a gente também, mais uma vez. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, Rodrigo. Já estava com saudades, né? Ainda bem que a gente voltou com esse podcast sobre setor público. De mim ou do podcast? Dos dois, claro. E do Matheus também, né, Matheus? É isso aí, Elisa Ventura. E, Elisa, temos uma convidada mais do que especial aqui, dessa vez também. Qual é o tema desse podcast? E que domina muito esse assunto, Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre teletrabalho no setor público, a experiência da CGU. E para isso nós vamos conversar com Priscila Diniz, que é auditora federal de Finanças e Controle da CGU e gerente do escritório de projetos da Controladoria Geral da União. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Elisa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos bater esse papo aí, à disposição. Perfeito. Priscila, uma dúvida. Estava acompanhando a entrevista aqui, para quem não acompanhou, ela participou do ADM Entrevista no CFA Play, agora está aqui com a gente ao no vivo, podcast, né? Ao vivo. Eu estava acompanhando lá. Tem muito mito ainda, né? Sobre teletrabalho. Vamos dizer, não é só ficar em casa. Não é só ficar em casa. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Pelo contrário, né? Tem a meta, tem o produto, esse produto ele vai ser avaliado. Tem um tempo para executar o produto. Eu acho que é isso que a gente costuma brincar, que não é o teleservidor. Não é o servidor em casa esperando o trabalho chegar. É o trabalho existindo, o servidor poder se ausentar, né? Então essa é a nossa experiência da CGU. Nós estamos trabalhando no programa de gestão de demandas, é o PGD, e lá possibilita que o servidor faça um teletrabalho também, ou até pegar um trabalho mais pontual, uma atividade ou um grupo de atividades num período no mês e se ausentar da unidade. E a gente ainda tem um pouquinho mais, que às vezes o servidor não tem condições de se ausentar da unidade, mas ele quer ter a flexibilidade de horário. Ele pode estar dentro da CGU, lá na sua baia, na sua estação de trabalho, trabalhando também debaixo daquela meta. Então a gente já começou a perceber, PGD ou teletrabalho para a CGU hoje, esses mitos já estão começando a cair. E qual seria a diferença do programa de gestão de demandas e teletrabalho em si? O programa de gestão de demandas, ele é um programa que possibilita o servidor, desde que haja um produto que ele possa entregar, se ausentar da unidade ou não, e ser avaliado e ter a dispensa do controle de assiduidade, que é o termo que é utilizado no decreto 1590. E se eu puder fazer um trabalho de forma continuada, aí sim a gente se assemelha ao teletrabalho. Então, como eu falei, o servidor pode se ausentar um pouquinho ou ele pode ficar continuamente. Então, o teletrabalho é essa espécie, né, dentro do PGD. Priscila, a gente falando, você falou que tá caindo esse mito lá na CGU, mas é um trabalho que já vem de muito tempo, né? Outros órgãos estão tentando implementar, colocam em fase de teste, alguns passam, alguns não. Muito por conta dessa mentalidade que as pessoas já deveriam ter adquirido com o tempo, que a gente está em 2020, né? Essa Isso. tecnologia, essas mudanças no trabalho já vem evoluindo há bastante tempo, né? Isso. Quando nós começamos em 2015 a estudar sobre o PGD, embora já existissem algumas demandas muito pontuais, mas o programa de forma institucional, olha a realidade em que nós vivíamos. A gente já tinha tecnologias, mas muitas delas não permitiam o servidor se ausentar. Então essa era uma realidade de todos nós, né? Não eram só da CGU, como dos órgãos como um todo. Essas tecnologias avançaram. Então, depois de 5 anos, hoje eu já possibilito que muitos processos, obviamente, ressalvadas as exceções, então não é todos os trabalhos, não é toda a casa que consegue, pela própria característica do trabalho. Mas aqueles trabalhos em que eu posso ter uma análise, a ferramenta também adequada, eu já consigo executar aquele trabalho fora da CGU. Então, já vem aí um caminho de 5 anos, evoluindo tecnologias, estudando modos de trabalho remoto, fazendo com que isso pudesse ser, de fato, um fato lá na CGU. Mas o PGD, que é o Programa de Gestão de Demandas da CGU, ele é um case de sucesso, Priscila. Conta pra gente o segredo disso. Por que deu tão certo? Muito trabalho. Não, eu acho que a gente precisa... Nós somos uma área de inovação.
né, dentro da CGU. Então, a gente sempre tenta pensar um pouco fora da cachola. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma, a gente também não tenta. A inovação, ela tem que ter esse equilíbrio entre a inovação e o conservadorismo, né? Nós temos o apoio da alta administração, em primeiro lugar. Eu sei que quem está ouvindo vai falar, opa, isso aí já pegou para mim. Eu acabei de conversar um pouquinho antes aqui do podcast com o pessoal. Às vezes você não precisa ter o apoio para casa como um todo, começa pequeno. Foi como nós começamos pequenos em 2015, não eram todos os trabalhos, não eram todos os processos, não eram todas as unidades, e os resultados falam por si. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho assim, é importante, é essencial o apoio. Lembrando que para nós, servidores públicos federais, quem assina o programa de gestão é o ministro de Estado, está previsto no decreto 1590, que regulamenta sobre a nossa carga horária. Então, é óbvio que eu preciso. E como convencer gestor? Resultado. Se o resultado vier, o gestor está convencido, na maioria das vezes. Esse é um primeiro ponto. E outro ponto também que eu vejo como crucial nesse processo de evolução. Converse com os órgãos, sabe? Bata na porta de gente experiente, gente que já faz. Não tente bater a cabeça sozinho, as pessoas já erraram. Então aprenda com o erro do outro, né? Antecipe o seu sucesso, né? Vamos dizer assim, faça os benchmarkings, conversem. Como você fez? Onde eu posso fazer melhor, né? Pedir ajuda sempre é importante. A gente aprende muito uns com os outros. É impressionante como a gente, no final, todo mundo é colega, né? E a gente acaba aprendendo. Economiza tempo e energia, né? Bastante. Agora uma dúvida, Eli, você já trabalhou de casa? Já fez home office? Cara, já fiz. É muito bom, mas você tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. A gente faz aqui na rádio. Eu confesso que eu prefiro vir pra cá, pra sede mesmo. Por quê? Não, lá fazendo de casa, às vezes você tem a comodidade de fazer ter outra distração e tal, mas eu prefiro por conta dos recursos, até para evitar erros, qualidade, esses critérios mais técnicos, mas de descanso, de cabeça limpa, é outra coisa você trabalhar de casa, obviamente, né? Só que aí entra o dilema. Muitas pessoas acabam confundindo em muito, né? Isso. E você sabia, Rodrigo, que as pessoas podem morar em outro país fazendo esse programa da CGU? Tá, entramos na parte polêmica do PGD. Já vou tirar meu passaporte aqui, vamos lá. Não, calma. Como eu vou explicar. Funciona isso, o PGD no exterior, nosso famoso PGD no exterior. Vou tentar trazer um contexto histórico para se dizer como que a gente chegou até aqui. Quando em 2017 nós criamos o projeto de evolução do PGD, a gente se deparou com o seguinte risco. Uma vez que o servidor está muito fora, qual o controle que eu tenho sobre ele em relação a onde ele mora? E não é onde ele mora. Quando o servidor ele está trabalhando, há uma corresponsabilidade da administração sobre aquele servidor. Ele está trabalhando em PGD. Ele só não está dentro da unidade, mas ele está trabalhando. E aí a gente se deparou com essa situação. O servidor poder se ausentar do país em PGD. E no primeiro momento, como todo mundo aqui deve pensar, uau, isso, agora pronto, vou para Orlando, né? Vou tirar férias lá. O próximo concurso é Disney, quando mesmo? Exatamente. Não é isso. Nós conversamos com o ministro de Estado da CGU e nós falamos, vamos virar essa chave, no seguinte sentido. Servidores, por exemplo, da administração pública, da CGU, que são casados com servidores e eles vão se ausentar necessariamente, eu vou perder a capacidade laboral daquele servidor, ele poder por um período de tempo, acompanhando o seu cônjuge, eu mantê-lo trabalhando. Então, essa foi a sacada que a gente teve. A gente inverteu a lógica. Não é, o servidor quer. Não é esse o caso. Tanto é que na CGU nós temos todo um fluxo de autorização. Então, o chefe tem que autorizar, obviamente, é ele que vai monitorar os resultados. O chefe do chefe, nós fazemos um parecer técnico sobre aquele servidor. Então, uma das exigências, por exemplo, que se tem aqui no Brasil, os servidores públicos ou eles têm um plano de saúde ou no limite ele tem um SUS. Se o servidor sofre um acidente relacionado à sua saúde lá no exterior, então por exemplo, a gente pede, o servidor precisa ter um plano de saúde, pago por ele, obviamente,
que durante o período da ausência dele, né, em PGD, do deslocamento dele em PGD. Então, a gente faz esse parecer e isso é levado ao ministro de Estado, que avalia a conveniência e oportunidade da gestão em liberar aquele servidor. Lembrem, imagina um servidor da CGU batendo uma selfie lá em Paris, atrás da Torre Eiffel. Você não está trabalhando, está batendo selfie? Não, peraí. Ele tem um pacto, ele tem produtos que ele precisa entregar, que tem que comprovar a carga horária dele do mês ou do período em que ele está ausente. Ele vai ser avaliado, o ministro autorizou. Então, é a instituição dizendo, não, há uma autorização formal. Então, não é férias na Disney. Mas também não impede tirar foto, né? Não impede tirar foto. A gente só pede, quando os servidores, às vezes, fazem PGD, e não só fora, como dentro também do país, gente, vamos evitar o abuso, né? Assim, porque o risco de imagem, a CGU preza tanto por isso, trabalha tanto por isso, auxilia tantos órgãos, e aí o servidor, olha, eu tô de férias, bate a selfie, sou outro servidor da CGU, não faço um negócio desse. Tem um ditado que diz, né, que bom senso e caldo de galinha não faz mal pra ninguém. É verdade. A gente tem aqui uns dados muito interessantes, Rodrigo, que eu vou pedir para ela mencionar, porque esse programa já trouxe uma economia muito grande para a CGU, não é isso? Isso. Quando nós implantamos o programa em 2016, fizemos o piloto em 2015, implantamos em 2016 e em 2018 nós iniciamos um estudo entre 2018, junho de 2018 e junho de 2019. Como eu falei, o programa ele só existe para autogestão se houver resultado, e resultados que justifiquem o programa, né? Diante de todos os riscos que eu acredito que a gente já saiba quais são. Então, nesse estudo, nós vimos que só a parte do ganho de produtividade, ou seja, aquela diferença que tem entre o que o servidor poderia estar executando dentro da CGU e presencial, daquilo que ele está executando fora, equivaleria a como se a CGU estivesse recebendo 43 novos servidores. Teriam 43 novos servidores ativos, trabalhando ali certinho. Para nós, que não temos aí essa possibilidade de recomposição de quadro de pessoal, isso é fantástico, né? E a equivalência disso seria de 8,2 milhões de reais. É uma economia, é um benefício, vamos dizer assim. A gente pretende repetir esses estudos, até para nós mesmos, né? A gente vê aonde que a gente pode melhorar em alguns aspectos do programa. Agora, quais são as situações, por exemplo, que o profissional não se adapta ao home office? Ele volta para a baia, ele passa por um reciclagem? Como é que é esse processo de vocês também? Ele volta para dentro da unidade. Hoje a gente ainda não conseguiu liberar essas baias, né? A gente vai começar esses estudos agora. Eu não sei se eu posso delongar muito, mas a questão do próprio compartilhamento de baias é algo que a gente pode chegar a perceber que pode ser importante, ou até estabelecer um ambiente para ele dentro da unidade, se ele tiver em teletrabalho, mas se ele retornar, eu preciso dar um ambiente para ele, né? Existe uma outra possibilidade também, que eu acho que vale um outro podcast, uma outra entrevista, que é o coworking público, o compartilhamento de órgãos públicos. Se eu entrar numa sala hoje, em algum lugar que esteja ociosa, por que os servidores em PGD da CGU, que às vezes não tem estrutura em casa, não podem ficar nessa sala? Eu não estou pagando nada, é a administração, a União que está pagando. Às vezes eu posso fazer um TED para aquela unidade. A gente já fez um estudo inicial, né? Não sei se posso delongar sobre isso. Pode. Pode delongar? Fale mais sobre isso, né? Conte mais aqui sobre é o espaço, né, Rodrigo? Aqui é o espaço. Não, a gente fez um estudo em 2018 que a gente percebeu que 33% da CGU em Brasília mora no polo Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, naquela região. E esses servidores são servidores que fazem PGD, mas que ao mesmo tempo falam, olha, eu às vezes eu não consigo ter minha estrutura em casa. Eu não poderia, por exemplo, fazer um acordo de cooperação com um órgão dentro do próprio Águas Claras e facilitar a locomoção dos servidores e ter uma infraestrutura para ele continuar trabalhando, já que em casa ele não consegue e ele está em PGD? Lembre-se, o PGD ele pressupõe dentro ou fora. Na verdade, a questão é a gestão da demanda. Então, a gente começou a estudar isso. Nós não levamos para frente, efetivamos, porque estava bem na época da mudança, da possível mudança de gestão. Para nossa boa surpresa, o nosso ministro permaneceu, que é um servidor de carreira e muito envolvido com a casa, mas a gente ficou com esse medo, mudar a gestão e aí ver um novo gestor e não aceita, mas é algo aí que a gente pode. Se o servidor retorna, vamos dizer, eu não quero mais fazer PGD, eu quero voltar, a gente tem que ter um ambiente para ele retornar. Né? Então, que seja
os 100% dos servidores, o que não parece razoável, que é isso que a gente vai se deparar em algum momento para estudar, ou que seja uma porcentagem de potenciais riscos de retorno de servidor e eles poderem ter as suas estações de trabalho dentro da CGU. Entendi. Agora eu fiquei em dúvida com uma questão, por exemplo, essa da trabalhar fora do país, ou... Sentiu interesse. Casa. Não, nem tanto, não. Então, se eu quero sair do país, eu quero curtir, não quero trabalhar. Na verdade, eu vou te dizer que, assim, quem faz PGD, a gente fala assim, o pessoal do PGD, né? No primeiro momento fica aquele preconceito, né? Esse pessoal que não trabalha aqui. A galera do PGD fala, cara, eu trabalho mais que você. Trabalha muito. As pessoas trabalham e muito. Eu não duvido. Agora, ainda tem a cobrança. Existe alguma... por exemplo, ele trabalhar aqui em Brasília, ou no Sul, existe alguma dificuldade do território onde ele está ou não tem problema, desde que ele execute o trabalho? Ele executa o trabalho, ele permanece, isso está escrito. Existem duas situações que estão escritas na nossa portaria que elas precisam ser avaliadas nesse sentido. Primeiro, o PG dele tem caráter precário. Então, a qualquer tempo, eu posso pedir para ele retornar ao modelo presencial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto ele não muda a unidade de lotação. Então, vou dar um exemplo. O servidor ele faz PGD e aí ele quer voltar ao estado de origem dele. Vai para, São Paulo. E ele passa a morar em São Paulo. A lotação dele, para todos os efeitos na CGU, é Brasília. Então, se houver necessidade dele voltar, ele precisa voltar. Então, essa é uma situação. Eu não consigo, como administração, obrigar o lugar onde o servidor mora, né? Essa questão do domicílio em si, eu não posso obrigar. Mas ele tem que estar disponível à administração na sua unidade de lotação. Então, a gente brinca, é uma conta e risco do servidor, né? Ele já sai sabendo dessa situação. Já passaram por alguma situação assim? Já. Às vezes a gente tem algum caso ou outro, já. Eu me lembro de 3 especificamente que a gente teve que atuar porque o servidor se locomoveu, passou a morar. E aí o chefe começou a ter dificuldades, porque ele convocava o servidor, mas eu estou em tal estado, não tem como. E aí o que a nossa portaria fala? Se o servidor precisa ser convocado, e não, a gente brinca com os chefes, não estou com saudade de você. Eu preciso ser convocado para um trabalho presencial, em que haja necessidade de estar presencial, né? É sempre um equilíbrio, a gente tem que estar sempre ali naquela linha do equilíbrio para o gestor e para o servidor. Ele precisa comparecer à unidade de lotação em até 4 horas. 4 horas aí foi um tempo... Até assustei aqui. Calma, mesmo. Você já tá aqui no trabalho, se te chamarem, você já tá aqui. Não, a convocação já tá mais fácil. Esse deslocamento seria pago por quem? Pelo servidor. Inclusive, isso é algo que a gente tem na nossa portaria também. Porque é uma demanda pessoal do servidor, não faz sentido. A administração, né, para todos os efeitos, é o deslocamento. Se você mora aqui em Brasília, o seu deslocamento é pago por você, né? Então, o servidor está trabalhando, o deslocamento de onde quer que ele esteja é pago por ele. Não é a administração. Legal. Eu vendo li sobre na internet, né? Comecei a pesquisar sobre teletrabalho e tal. Já fiz algumas matérias sobre o assunto em outras oportunidades também. E muitos, principalmente no início dessa questão, falava da questão da precariedade do trabalho. Isso precarizando o trabalho. Essa é uma discussão que vocês enfrentaram bastante? Sim. Enfrentam ainda? Como é que é? Nem todas as atividades elas são possíveis de serem feitas em teletrabalho PGD. Esse é o primeiro ponto. E há um pressuposto que precisa ser cumprido. A atividade ela precisa ter uma mensuração. Um mínimo é você falar, eu não tenho um mapeamento de processos. Tudo bem, a gente também está entrando, né, também nessa situação do mapeamento. Mas eu preciso avaliar se aquela atividade ela vai conseguir ser feita a contento fora da CGU, fora da unidade administrativa, né? Então, existe esse risco da precariedade do trabalho? Existe. Mas essa avaliação ela tem que ser feita de forma prévia. Não são todas as atividades de todos os processos da CGU que podem ser feitos fora. Isso é mais do que óbvio, né? E outra, também carece de a gente melhorar os mecanismos de avaliação da qualidade daquela atividade após o retorno dela. Nós temos essa avaliação, a gente está passando agora mesmo por uma reformulação desse método de avaliação para tentar trazer mais insumos dessa avaliação, dessa qualidade, para saber, olha, essa atividade até o nível de, está com um nível muito baixo aqui, a gente precisa talvez avaliar. Eu preciso aumentar a qualidade ou essa atividade não é passível de execução em PGD?
E aqui no podcast a gente fala sério, mas a gente também quer saber de bastidor, né, Rodrigo? Eita! O que você pode contar pra gente aí de caso ou positivo ou negativo que deu muito certo ou que deu muito errado, mas um caso curioso, assim, de PGD? Bom, primeiro caso, vamos começar pelas coisas boas, né? Já começa o dia bem. Os casos positivos que eu tenho são relatos de servidores que estavam com a sua capacidade laboral e eu vou tentar falar de uma forma assim, eu queria que as pessoas entendessem. A gente tem os bons servidores e a gente tem os maus servidores. E aí os bons servidores são os nossos candidatos ao PGD. A gente percebeu isso. Quem faz o PGD é um bom servidor, né? Ele é aquele servidor que ele vai ter a sua entrega, ele vai ter a sua disciplina. E às vezes tem um caso que esse pra mim eu sempre comento, quem já me ouviu falar, de uma servidora que ela relatou, uma servidora de um estado. Nós somos descentralizados também, nós temos o órgão central em Brasília, estamos nos 26 estados, que ela falou, olha, eu tenho um filho que ele era doente, ele era deficiente, e eu tinha que dar uma dedicação para ele, e eu vivia de licença, né? Os servidores se constrangem com aquilo, e ele fala, eu queria continuar trabalhando. E aí ela começou a fazer PGD. Então esse é o caso que eu sempre cito como exemplo. O outro caso é o caso do servidor que, sem querer dar muitos detalhes, traz como direito adquirido. Vamos dizer assim, olha, eu já estou em PGD, administração, eu não mexe comigo, né? E isso é o caso que a gente tem o maior nível de dificuldade de tratar, porque aquele caso do servidor o servidor, você está numa situação precária. Se eu pedir para você voltar, e às vezes eu peço, tem casos que a gente olha, volta. Você não tem condições de permanecer em PGD. A administração está tendo muita dificuldade na gestão. E aí nós temos vários formatos que a administração pública tem e tem que se deparar com, que é o que eu preciso fazer com aquele servidor. Seja permanecer, vai ficar uma carência aqui de PGD daqui comigo. A gente tem um mecanismo do próprio processo administrativo, às vezes é o caso de um processo administrativo também, o servidor não está entregando, né? E a carga horária, querendo ou não, ela está implícita na questão do PGD também. O servidor ele deixou de entregar uma carga horária. Nós já tivemos recentemente um caso assim, que o servidor sofreu uma sindicância por conta de problemas com entregas, com o programa de gestão de demandas. Viu só? Brinca? Vai. Mas isso é muito comum, né? Porque as pessoas confundirem, né? Isso muito comum. É muito comum, muito, em diversos setores. E ainda mais quando você tira ele de uma zona, vamos dizer assim, de trabalho, coloca ele talvez numa zona de conforto, que teletrabalho muitas vezes as pessoas podem confundir, né? Você acaba, agora eu tô em casa, tô tranquilo, vai ser do meu jeito, mas não é. Uma vez eu ouvi de um colega uma coisa que eu levei. Ele falou o seguinte, o teletrabalho, o PGD, o home office, ele não vem para solucionar, às vezes, o problema do trabalho presencial. Então, se o servidor ele não está entregando para trabalho presencial, se ele for para PGD, ele não vai entregar. Às vezes, até o risco é maior. E, às vezes, as situações de conflito de chefia, o que a gente consegue no teletrabalho é evidenciar. A gente evidencia que aquela situação existe. A gente tem uma expressão que a gente usa na CGU, às vezes o servidor ele passa ali um bom tempo arrastando o mouse e ninguém vê. Entendeu? Com teletrabalho, PGD, eu já consigo ver, cara, você produz ou não produz? Porque eu exijo. Eu quero vir para a administração, venha, mas você vai estar dentro do pacto. Entendeu? Eu preciso, até por uma questão logística, é mais fácil. Eu deixo um filho na escola, eu já venho para a CGU, eu prefiro vir para cá, pode vir. Você vai estar debaixo do pacto, eu preciso dessa meta aqui cumprida. Muito legal. Priscila, contato. Quem quiser entrar em contato com você, quiser fazer uma visita na CGU, como é que faz? A gente está disponível, eu sempre falo isso, das nossas possibilidades também, né? O nosso contato lá é o projetos@cgu.gov.br, é o e-mail da equipe do escritório de projetos da Secretaria Executiva, e nós estamos à disposição, podem mandar um e-mail que a gente vai com certeza tentar abrir uma agenda aí o mais breve possível para recebê-los. Muito obrigada, gostei muito, Rodrigo, e você? Adorei, apesar de eu já conhecer o teletrabalho, ter essa oportunidade, mas e é muito importante, né? Eu tive essa autoavaliação do meu trabalho, sim, e creio que hoje, como você falou, como já está consolidado, muitas pessoas já estão tendo isso também, né? Não se adaptam, você já tem esse feedback também, né? Sim, temos servidores que falam, não me enquadro ao programa, não consigo me organizar em casa. Tem um colega nosso que ele fala, chego em casa e a minha esposa pede para eu ir comprar pão, cuida do menino, tá em casa, vai ter que cuidar do
Obrigada, menino. Brincadeiras à parte, tem servidores que não conseguem, não tem esse ambiente, eles falam, prefiro vir, faço aqui minhas horas, tenho o meu banco, na CGU a gente tem banco de horas, tô bem. Mas eu adorei isso, porque é a realidade. Sim. Se eu chegar em casa, pegar um dia de folga, eu vou trabalhar mais do que tudo. Vai no mercado, vai limpar a casa. E vai fazer pauta, que eu vou te cobrar. Você tá em casa, né? A pessoa pensa, a mulher, mãe, filho, pensa que você tá de folga, né? E o marido também, né? O marido também, isso é importante. Já fez o jantar? Falar. Exatamente. Uhum. Tá bom, viu? Não, sim, todo mundo, né? Quem Me ajuda não tá aqui, amor, naquela passa minha situação? camisa. Eu preciso. Né? Me ajuda aqui, eu não sei passar, passa minha camisa. Eu tô trabalhando. Não, sim, muitíssimo complicado. Mas é uma lição, o pessoal já tá aprendendo e vem se consolidando aí no Brasil. No mundo já é consolidado também? No mundo é consolidado, assim, é mais a cultura externa é melhor para esse tipo de inovação do que ainda a interna. Tudo bem, a gente está evoluindo. A gente chega lá, né? Aí a gente chega lá. Conversamos então, Elisa? Conversamos e muito bem, né, Rodrigo? Conversamos hoje então com a Priscila Diniz, ela que é Academia Colinha, tá aqui, auditora federal de Finanças e Controle da CGU e também gerente do escritório de projetos da CGU. Priscila, espero que você tenha gostado. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Foi bem mais tranquilo do que a gente esperava. E a gente está à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rodrigo. Um abraço para você. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos que acompanham o podcast aqui da Rádio ADM, da Frequências ou do Rádio. Você sabe, fique ligadinho aí, porque a gente volta quando você menos esperar. Até a próxima. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.